palavra de Deus. Mas antes de nós falarmos aqui do assunto que vamos conversar hoje, eu preciso ir aqui pegar, que eu esqueci o objeto, aqui atrás das cortinas. Opa, pronto, ó, já estou com a minha mala preparada. Quem gosta de viajar aí? Quem gosta de viajar? Gostar é bom, poder que é o problema, não é? Eu já estou aqui com a minha mala preparada. E quando você viaja, você precisa, tem coisas que não podem faltar na sua bagagem. E eu lembro quando eu fui passar um período no Paraná, e olha, eu levei mais ou menos 10 malas desse tamanho aqui, ó. Meu amigo, quando eu cheguei no aeroporto Salgado Filho em Curitiba, que tinha que ir para a rodoviária, rapaz, ali eu vi que o negócio estava pesado. Era mala mesmo, né? Porque ali eu ia morar no Paraná, então tinham coisas que eram importantes. E coisas importantes nós não podemos deixar de lado. E eu não sei se você é aquela pessoa que quando vai viajar, você já prepara a sua bagagem, a sua viagem, ali na semana, né? Aí você vai arrumando devagarinho. Quem faz isso? Quem faz isso? Vai arrumando devagarinho aos poucos, né? Mas também tem aquele outro tipo de pessoa que só arruma na hora da viagem. Quem é assim? Quem é assim? Eu vou viajar, uau, é daqui a 4 horas, deixa eu arrumar a bagagem. Eu não sei se você já perdeu o avião alguma vez. Quem já perdeu o avião alguma vez? Quem já perdeu o avião? Quem já perdeu? Só isso? Só isso? Eu lembro, tem mais gente. Eu lembro que minha esposa ia viajar e o relógio não despertou, o celular não despertou. Eu acho que porque não despertou, porque foi mal programado, né? Faltou alguma coisa para programação. E meu amigo, o voo dela saía mais ou menos assim, era 2h15 ou 1h45 da manhã. Eu acordei, era 1h20. Ainda fui para o aeroporto. Pode ser que o avião tinha atrasado, né? Eu cheguei tão agoniado no balcão da companhia aérea. Nossa, o voo, rapaz, me deu raiva que a mulher, calma, que está perdendo o voo, né? Como vai ter calma com o voo perdendo? E perdeu, não teve jeito. Ela disse, calma, qual o seu voo? Já tá decolando. Fazer o quê? Fazer o quê? Não pode fazer nada. Mas a Bíblia fala que eu e você, que nós temos uma viagem a fazermos. E para essa viagem que nós iremos fazer, nós precisamos cuidar da nossa mala. Porque tem alguns detalhes que não pode faltar nessa viagem. E nós vamos aprender a respeito desses detalhes com o apóstolo Pedro. Então abra comigo a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. Olhe lá comigo. Nós vamos olhar a partir do versículo 13. Mas antes de chegar no verso 13, nós observamos aqui o apóstolo Pedro se apresentando. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos e forasteiros da dispersação. Na verdade, o apóstolo Pedro estava escrevendo aquelas pessoas que não eram judeus, mas que tinham entendido a respeito do Messias que havia vindo ao mundo, abrindo seus corações, entregado suas vidas. E essas pessoas estavam espalhadas em várias províncias de Roma, do Império Romano. E agora essas pessoas, ele fala a respeito delas que, na verdade, elas foram alcançadas, elas foram regeneradas, elas receberam uma herança inigualável, que não perece,
imaculada, que não perde o seu valor. E nós que temos essa esperança. E aí ele vai falar aqui, a partir do verso 13, que eu quero olhar com você. 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E nós sabemos que o texto continua, mas hoje eu quero me ater aqui nesses versos, nesses 4 versos que eu li para você. Porque aqui nós aprendemos a respeito de uma bagagem que eu, que você, que nós precisamos estar com essa bagagem preparada na nossa vida cristã. A bagagem do cristão. Anote aí, você que está anotando essa nossa conversa. A bagagem do cristão, é disso que nós vamos conversar nessa noite. E nessa bagagem, primeiramente, o que é que nós temos que ter aqui dentro? E lembra que eu disse para você que a minha bagagem estava pronta? É porque aqui eu já tenho aqueles elementos que são indispensáveis. Não apenas indispensáveis, que são necessários para a nossa caminhada. São necessários para essa viagem que nós faremos, porque nós aguardamos que aconteça esse grande momento. E nós encontramos aqui no verso 13, quando diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Primeiro item que eu coloquei aqui na minha bagagem, que você também deve colocar na sua. E o primeiro que nós temos aqui é exatamente esta palavra marcada com esta figura. Você está conseguindo ler? Está lendo aí na frente? Vocês estão conseguindo ler atrás? Lá em cima, vocês conseguem ler? O que é que vocês estão lendo aqui? Prontidão. E aí eu botei aqui esse capacete porque, na verdade, eu e você, nós somos parte do exército de Deus. E o primeiro item que nós encontramos aqui é, número 1, um espírito de prontidão. E quando nós olhamos a primeira parte desse verso 13, e fala exatamente, na sua bagagem, a sua mala como um cristão, nós temos que ter um espírito de prontidão. E quando nós olhamos aqui a primeira parte desse versículo 13, onde ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Literalmente, se fosse fazer uma tradução literal, e claro que nós sabemos que uma tradução literal não é a correta, porque os termos empregados, eles mudam de acordo com a cultura e com a época. Mas literalmente seria assim: tendo cingindo os rins do vosso espírito, velando. E talvez você pareça até ficar confuso, rins do vosso espírito, é porque o povo antigo achava, entendia que era o rim, o órgão responsável pelo nosso comportamento, pelo nosso discernimento. E era o rim que determinava se a pessoa seria uma pessoa controlada ou descontrolada. Mas
nós passamos a entender perfeitamente o que o apóstolo Pedro está falando quando ele fala do espírito de prontidão, quando nós compreendemos a alusão que é feita no texto das Escrituras, que ele faz nesse texto. Porque aquelas pessoas que receberam aquela carta, e era uma carta circular, que foi passada em vários lugares diferentes, elas entendiam muito bem o que o apóstolo Pedro estava falando. E o apóstolo Pedro aqui fez uma alusão a um evento que todos nós conhecemos, e eles conheciam bem. O evento que marcou a saída do povo judeu, dos filhos de Israel do Egito, a Páscoa. E aqui ele faz alusão, na verdade, a Êxodo capítulo 12, verso 11. Olhe comigo, para você entender o que é esse espírito de prontidão. Êxodo capítulo 12, verso 11, olha o que diz. Desta maneira o comereis, deixa eu só abrir um parênteses, comereis o quê? A Páscoa. O povo estava no Egito, as pragas haviam sido lançadas, e agora a promessa que Deus havia feito, que eles iam peregrinar em busca da terra prometida, ou seja, a viagem deles, a partida deles no Egito estava chegando. E é essa alusão que o apóstolo Pedro faz comigo e com você, com nós que somos igreja de Cristo. Nós temos um dia da viagem que estamos aguardando. Tem um dia que nós aguardamos a manifestação de Jesus Cristo, Jesus vir nos ares e buscar a sua igreja. Esperamos isso acontecer. E enquanto esperamos, estejamos preparados, mas como? Como eles no deserto. E aqui ele fala, desta maneira comereis a Páscoa. Como? Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, como eloeis a pressa, é a Páscoa do Senhor. Existem alguns termos que nós não compreendemos, porque a nossa cultura, nós somos povo ocidental, temos hábitos diferentes, vestimentas diferentes, mas imagina aquela roupa inteira, como uma bata, como bem ensaiamos, como bem encenado nas apresentações. E o que marcava a preparação do homem, da pessoa, para começar uma viagem é cingindo os lombos, ou seja, amarre aqui aquela cinta, a faixa, prepare-se, coloque o seu chinelo, pegue o cajado, porque você vai andar. Era para eles estarem preparados, porque ia começar uma viagem. Jesus ensina, através do apóstolo Pedro, a nós como igreja, estarmos preparados para a viagem que esperamos. A viagem que será a concretização da promessa que Deus fez em Cristo Jesus à sua igreja. Agora, o que é muito conveniente, ou melhor, o que é muito curioso nós falarmos, que tem algumas pessoas que esperam a volta de Jesus de braços cruzados. Estou esperando Jesus voltar. Estou aqui tomando uma água de coco. Estou aqui relaxando, vendo a praia. Eu estou aqui esperando Jesus voltar, tudo legal. Mas quando nós olhamos aqui esse texto, que eu li para você, que fala a respeito desse espírito de prontidão, é esperar com o espírito de prontidão, ou seja, é esperar estando atento, lutando, aguardando. E fica muito claro, porque da mesma forma, o apóstolo Pedro, ele vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 35, e eu vou abrir aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 35, exatamente nos mostrar o que é esse espírito de prontidão.
Não é nós estarmos com a mala simplesmente achando que está arrumada e esperamos sentado nos nossos lugares a promessa se concretizar. Não. Ele fala lá, e olha o que ele fala aqui para a gente. Nesse trecho, ele diz assim, no verso 35, capítulo 12, verso 35. A parábola do servo vigilante diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Preste atenção. Quando ele diz acesas as candeias, é para que você não seja pego de surpresa na escuridão. Então ele está falando aqui, aquela candeia, aquela lamparina com azeite lá dentro, e esteja acesa, preparado. Por quê? Agora o texto continua, aí ele vai fazer uma comparação no verso 36, sede vós, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Eu não sei se você percebeu, mas o que nós olhamos aqui em Lucas é fazendo uma comparação a um mordomo que está tomando conta da casa, esperando o seu senhor voltar, numa festa de casamento, para que quando aquele senhor voltar e bater a porta, ele esteja lá com a candeia acesa, funcionando, aguardando, preparado. Opa, chegou, pode entrar. Olha o que nós aprendemos. Na verdade, espírito de prontidão é nós, ao mesmo tempo que esperamos, sermos úteis na obra de Deus, na igreja de Cristo, como mordomo que está trabalhando para o seu mestre, e o nosso mestre é Jesus. Nós temos que compreender que, fazendo parte da nossa bagagem, esse espírito de prontidão é ao mesmo tempo o privilégio de nós labutarmos na obra de Deus. Não existe aposentadoria para o povo de Deus. Não tem aquele sentimento, olha, eu já fiz muita coisa na igreja, deixa para os outros. Não, de forma nenhuma. Sabe quando é que nós nos aposentamos? Quando você morrer, ou quando Jesus voltar. Da obra dele é assim. Enquanto nós estivermos com vida, talvez, por isso que nós olhamos o próprio Salomão dizendo, jovem, aproveite o dia da sua mocidade. Sabe o que é legal? Eu já escutei tanta gente falando, quando eu ficar mais velho eu vou para Cristo. Quer dar as sobras. É bom quando nós temos energia para servir a Jesus. Mas quando essa energia nos falta, e claro, é óbvio que vai acontecer, eu espero que você envelheça. Dê uma olhadinha para a pessoa do seu lado. Você não quer? Olha, espero que você envelheça, não é? Olha só, olha para ela. Eu espero que você envelheça. Você chega a uma idade mais velha, com saúde. Bem que tem alguns que já estão. E quando faltar energia, e a idade chegar, a nossa missão vai ser orar pela obra de Deus. Mas não existe aposentadoria. Nós não podemos perder o privilégio de lutarmos, de sermos uma bênção, de podermos olhar crianças sendo alcançadas. Nós não podemos perder o privilégio de contribuir para que isso aqui funcione e que através disso aqui, no nosso trabalho, o nosso esforço, vidas sejam alcançadas, pessoas sejam transformadas, casamentos sejam mudados, modificados,
da água para o vinho. E quem que fez com que isso acontecesse? Todos que colocaram a mão na massa. Todos que lutaram pelo funcionamento disso aqui. Todos que participaram para que nós aqui estivéssemos. Fazer parte da obra de Deus é uma bênção, meu irmão. Nós não podemos perder o privilégio de nós cooperarmos para a obra de Deus. Muito cuidado com as armadilhas do diabo. Muitas das vezes nós mudamos as nossas perspectivas. Nós achamos que tudo se resume aqui, a essa vida. Deixa eu dizer para você, aqui é apenas uma transição. Jesus falou de uma eternidade. Aqui é apenas um momento. E nós estamos aqui e precisamos entender um propósito. O propósito de fazermos parte do corpo de Cristo. O propósito de nós cooperarmos para que esse corpo esteja engrenado, funcionando, ativo. Não é para nós cruzarmos os braços. Cuidado com as armadilhas do diabo. Não ache que a vida se resume a ter, a ganhar. E aí se envia no trabalho e fica de segunda a domingo. E daqui a pouco diz, inclusive o maior jargão, a maior desculpa é: não tenho tempo para Deus. Aí eu lembro do mesmo evangelho de Lucas. A parábola daquele homem rico, que tinha tantas plantações, construiu celeiros para armazenar o que havia colhido. E ele ali se aquietou. Eu tenho tudo que eu preciso para muitos anos na minha vida. E na parábola diz, Deus dizendo a ele: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem ficará? É nós nos importarmos em construirmos para a eternidade, porque aquilo que nós construirmos aqui vai ser destruído. Aquilo que nós construirmos aqui ficará. Mas tudo que nós fizermos em prol do reino de Deus, isso nos acompanha. Isso nos acompanha. Aprenda uma coisa. Aprenda que nós servimos a Deus, não a pessoas. Não é você simplesmente fazer para você receber aplauso, para você receber o tapinha nas costas. Parabéns, você é uma bênção. Não, nós queremos a aprovação do mestre. Talvez aquilo que fazemos em prol da obra de Deus ninguém vê. Mas é dessa forma que resulta em recompensa. É fazer para Deus, não para os outros. É fazer para o Senhor, não para que outros vejam o que estamos fazendo. O nosso maior opositor na missão que temos dentro da obra de Deus, você sabe quem é? É aquela pessoa que você vê todo dia, quando você olha no espelho. Você mesmo. Você mesmo. Você é o seu maior opositor, porque em muitos momentos na sua caminhada, você vai ser tentado a olhar para o irmão que pecou contra você, você olhar para as pessoas que falharam contra você, e isso tira a prontidão, isso causa desânimo, mas quando nós fazemos para Deus, nós não nos importamos com o que os outros vão falar, porque é a Deus que nós servimos. Não há homens. Mas não para aí. Olha o que ele fala no final desse verso 13. Ele diz assim para a gente: e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós temos que nos lembrar que a nossa esperança é infalível. Nós não podemos deixar com que nada apague a esperança nos nossos corações. Você sonha com o momento da volta de Cristo? Você deseja o momento da volta de Cristo? Você almeja o momento do soar da última trombeta? Como fala o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ao soar da última trombeta,
Aqueles que morreram ressuscitarão, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Você pensa nisso, você almeja por isso. Talvez você está tão preocupado com esse mundo aqui perdido, que você nem sequer se lembra que existe essa promessa. Nós precisamos fazer com que o passar do tempo não apague essa esperança dos nossos corações. Não, é nós aguardarmos, nós termos essa esperança, é nós entendermos que o que nos acompanha depois do caixão, é aquilo que fizemos para o reino de Deus. É o trabalho na obra de Deus, são as vidas que nós lutamos, são as pessoas que nós influenciamos para que conhecessem a Cristo, são os momentos que nós trabalhamos para o funcionamento da igreja, que nós nos esforçamos, isso é que nos acompanha, porque tudo aquilo que nós colocamos aqui ficará. E às vezes nós queremos encher essa mala de valores deste mundo. E nós nos esquecemos de valores eternos, que nos acompanharão para sempre. Mas no verso 14, e eu vou ler de novo para você o verso 14. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Tem um segundo elemento que não pode faltar na sua bagagem. O primeiro é espírito de prontidão. O segundo, que nós olhamos aqui, o apóstolo Pedro mencionando, eu coloquei aqui na minha bagagem. E vou mostrar para você. Aqui. Você está conseguindo ler? Está conseguindo ler o que está aqui? Você está lendo aí em cima? Sua visão está boa. O que é que está escrito aqui? Exatamente. Um coração obediente. E quando nós olhamos, e você pode colocar esse como o número 2, um coração obediente. Quando nós olhamos aqui o texto, ele começa assim: como filhos da obediência. Quantos de vocês aqui são pais? Quantos são pais? Quantos são pais? Tem uma coisa que deixa alegre o coração do pai. Eu lembro quando meu pai, e tanto do pai quanto da mãe. Eu lembro quando meu pai ia na escola e perguntava do professor: como é que tá o Anderson? Aí a professora falava: ele é tão comportado, e eu lá. Ele é assim em casa. E geralmente é minha mãe que dizia: não, ele não é assim em casa não. Que bom que ele é aqui, porque em casa tem que estar com a rédea curta. E o que deixa um pai feliz é ver um filho obediente. Quando o pai diz assim: meu filho, você não vai para essa festa. E o que vai deixar o coração do pai feliz é o filho dizer: pai, já que o senhor não quer que eu vá, então eu não vou. Meu filho, você não vai sair com essa pessoa. Essa pessoa não é uma boa companhia para você. Meu filho entende aquilo. Agora, quer ver deixar o pai triste? É quando o pai fala, a mãe fala, e aí o filho: velha, tu não sabe o que está falando. Na minha época era assim, era velho. Mudou hoje? Tem uma outra palavra que utilizam hoje? Como é que é hoje? Coroa. Coroa, mesma coisa. Coroa, tu não entende, coroa. E não é diferente eu e você.
Nós como filhos de Deus. E a obediência é uma palavra recorrente que nós olhamos aqui nesta carta que Pedro escreve a essas igrejas mencionadas, dessas províncias. Vez ou outra ele volta esse tema da obediência. E o que ele quer trazer a imagem da gente como filhos da obediência é exatamente isso. Olha, seja um filho da obediência, um filho que obedece ao papai celestial. Aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que é perfeito, aquele que sempre está ao seu lado. Seja obediente. Não seja um filho da rebeldia, pelo contrário, seja um filho da obediência. E quando nós olhamos aqui todo o trecho do verso 14 em diante, e ele vai detalhar como nós vamos ser filhos da obediência. Olha o que ele diz: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Sabe como? Através de demonstrarmos transformação de vida. Quando nós chegamos a Cristo, a nossa vida muda. E a mudança não é porque alguém chega com você e obriga você, constrange você, não. A mudança é porque agora nós somos filhos da obediência. E assim como um filho parece com o pai, nós passamos a ter uma semelhança de Deus. O Espírito de Deus morando em nós. E por causa desse Espírito, a semente de Deus que está em nós, nós não temos mais alegria, prazer no pecado de antes. Nós podemos até falhar porque somos humanos, mas não temos mais alegria no pecado. Não temos mais alegria em cometer as mesmas práticas que nós fazíamos antes. Vocês sabem que dá para comparar bem interessante? Você sabe quais são os estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. E quando nós olhamos o estado da matéria, é muito parecido com nós que somos cristãos. Tem cristão que é sólido. Você lembra? Você é da época que tinha aquele jargão? Esse cara da rocha, é de rocha. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Só os que não tem mais cabelo. Porque faz tempo, não é? De rocha. Quer dizer o quê? Aquele cara é sólido, o negócio ali é firme. Mas tem também aquele tipo de cristão, aquele tipo de irmão que parece líquido. Ele se amolda onde estiver. Se ele está na igreja, está louvando a Deus e a mão para cima e fecha os olhos. Aí se ele está lá no futebol com os irmãos, aí começa a briga, ele é o primeiro a chamar palavrão, porque ele é líquido, ele se amolda ao ambiente que se encontra. Ele está lá no trabalho, aí começa aquele grupinho, com aquela piada imoral, aí ele começa, eu também tenho uma para contar. Esse é o perigo. Porque na verdade, talvez não tenha conversão. Porque falta firmeza. E uma das marcas do cristão é nós sermos luz, não trevas. Pelo contrário, nós vamos levar luz às trevas desse mundo. Nós é que vamos levar a luz de Cristo a esse mundo de trevas. Nós vamos refletir Jesus através do nosso comportamento, através da nossa vida, através das nossas palavras. Você tem que entender que aquele desejo de antes é perigoso. Mas também tem o cristão gasoso, que quando você olha que vai contar com ele, evapora. Sumiu. Já! Cadê o fulano? Sumiu. Desapareceu. Os desejos do passado são perigosos.
É tão delicado isso que o próprio apóstolo Paulo diz que aquilo que fazíamos no passado, nós não temos nem que mencionar. É uma nova vida. É um novo momento. É uma nova página que começa a ser escrita em Cristo Jesus. Aquilo que ficou para trás, ficou para trás, ficou para trás. Você tem que compreender que o pecado é insaciável. Você dá um pouquinho e quer mais. Você dá um pouquinho e quer mais, quer mais, quer mais. E o grande problema é o que nós estamos alimentando. Se nós estamos alimentando o novo homem, criado para ser a imagem de Deus, em justiça e santidade, ou se nós estamos alimentando o velho homem, nos seus desejos, nas suas paixões pecaminosas. Esse é o problema. Aquele que estiver mais bem alimentado é o que vence. E o que faz com que a igreja de Cristo esteja forte, sólida, inabalável, que até pode tropeçar, falhar em um momento, mas continua, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, e continua a jornada, é estar bem nutrido na palavra. Nós perdemos muito tempo na nossa vida com porcaria. Nós alimentamos o velho homem através daquilo que vemos, através daquilo que ouvimos, através das nossas programações. E se você parar para olhar, o diabo ele é tão sujo que o mundo está completamente perdido. Os próprios artistas hoje, nas suas performances, nos seus shows, eles não têm mais nenhum pudor, nenhuma vergonha de demonstrar que são adoradores do diabo. E nos próprios shows agora está aparecendo no telão uma alusão ao diabo, e aparece uma pessoa toda vermelha de chifre, e você está lá, batendo palma, vendo. Ou você não está com cuidado no que o seu filho está fazendo. Quando nós olhamos hoje as séries, aquilo que passa na TV, aquilo que é produzido por Hollywood, aquilo que é produzido nos cinemas, preste atenção, a maior parte das produções são anticristãs, anti-Deus, e quando aparece algum filme com valores tradicionais, é bombardeado. Você lembra do que aconteceu com o filme Top Gun? As críticas. Porque lá não tinha nenhum homossexual fazendo nenhum personagem, nenhum papel. E tem um órgão em Hollywood que ele é voltado apenas para isso. Obrigar a todos os filmes tem que ter uma alusão à causa LGBTQI+, X, E, Y, e o que você colocar. É assim. E daqui a pouco você perde o seu filho. Você não sabe por quê. Eu aconselhei um tempo atrás um jovem que estava tendo grandes problemas com tentações sexuais, inclusive pedófilas. Ele confidenciou para mim que quando era criança, ele foi exposto à pornografia pela primeira vez. Porque o pai e a mãe, mesmo conhecendo a verdade, não tiveram cuidado de proteger o seu filho. E o pecado é insaciável. Quando eu falo que o pecado é insaciável, você dá um pouco e quer mais. Quer mais. Quer mais. E ele compartilhou que ele começou a navegar nas questões ocultas da web e começou a ver outros tipos de pornografia. Porque o pecado é assim. O segredo é nós cortarmos o mal pela raiz. Não dê um pouquinho. Alimente-se de Deus.
Alimente-se de Deus. Nós precisamos cortar o vínculo com o passado, e o que restaura, renova a alma, e é a mesma coisa que coração nas Escrituras, ou pode chamar de espírito, tudo é sinônimo, é a palavra. Ela tem poder para isso. E é impressionante. Nós conseguimos ficar diante de uma televisão, assistindo quase 2 horas de futebol com intervalo. Mas a gente começa, depois de 20 minutos lendo a Bíblia, a nos sentirmos incomodados. A gente consegue olhar uma série e começar a maratonar, saindo de um episódio para outro, para outro, para outro, para outro, mas nós não conseguimos passar 30 minutos lendo a palavra. Onde está o seu prazer? Onde está a sua alegria? Aquele que você alimenta é o que vai vencer no final. Um coração obediente é essencial para nós que dizemos ser filhos de Deus. E ele fala aqui, depois desse verso 14, pelo contrário, em vez de você voltar àquelas velhas práticas do passado, quando você vivia nas paixões pecaminosas, ele fala, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O texto que o apóstolo Pedro está fazendo alusão aqui é Levítico 19, 1 e 2. Ainda tem gente que quer desconsiderar o Velho Testamento. Ele está trazendo exatamente o texto de Levítico 19, 1, 2, quando diz, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E depois, nesse mesmo capítulo 19 de Levítico, ele vai falar, detalhar as áreas que nós temos que ser santos. E o apóstolo Paulo, quando escreve aqui em Pedro, ele fala para nós sermos santos. Para nós sermos santos em todos os nossos procedimentos. É nós sermos santos em todos os nossos procedimentos. É na nossa diversão nós sermos santos. Nas nossas férias nós sermos santos. A gente não sai de casa e diz, Deus, tu fica aí, que agora eu vou dar uma volta, e depois eu volto aqui contigo. Não, é nós sermos santos em todos os nossos momentos das nossas vidas. Nas reuniões com os nossos amigos, nós sermos santos. Tem gente que gosta de encontrar sarna para coçar, não tem? Está tipo a pessoa que chegou com o pastor, procurou o pastor, eu estou com um problema. Sim, é com a minha noiva. E faltava 2 meses para o casamento. E o pastor, qual é o problema? Qual é o problema com a sua noiva? Pastor, ela me traiu. Sério? Aí estava lá a noiva do lado. Mas como? E pastor, tem um detalhe. Essa foi a 4ª traição. Pastor olhou, tu vai casar? Pois é, eu quero, pastor. O pastor olhou para ele. Oh, calma, boi. Tem gente que gosta de sarna para se coçar. Nós precisamos aprender a sermos santos em tudo que nós fazemos. É nós sermos santos no nosso falar. Olha, a Bíblia diz que o nosso falar tem que edificar. As nossas palavras precisam ser temperadas. Aquilo que é para edificação. E quando fala aquilo que é para edificação, é para que você seja uma bênção, para de ser um crente linguarudo. Tem gente que quando morrer tem que ter 2 caixões, um para o corpo, outro para a língua. Dê uma olhadinha na pessoa do lado, tem cara disso? Olha o tamanho da língua dela, tem cara disso? Tem cara.
É nós sermos santos naquilo que nós assistimos na nossa casa. Proibido para menores de 18 anos, ei, quem coloca as regras do que devemos ou não assistir é a palavra de Deus. Ele diz: sede santos, como eu sou santo. É nós sermos santos no nosso namoro. Aquelas mesmas exigências que nós olhamos nos primeiros séculos da história da igreja, que olhamos na palavra, é hoje. Deus faz a mesma coisa. E sabe, quando nós desobedecemos a Deus, não funciona, está aí a prova. A nossa sociedade, você vê esperança? Não. Cada vez o abismo se torna mais fundo. E por quê? Porque viraram as costas para a palavra de Deus. Quem conhece o ser humano é Deus. É Deus que conhece o ser humano, e Ele deu todas as diretrizes. Não há alegria, não há felicidade plena fora dos caminhos do Senhor. É nós sermos santos na nossa intimidade com o nosso cônjuge. Não precisa de estímulos externos. Não precisa de nada. Na verdade, essas pessoas que falam assim, tem que aquecer, está faltando fogo, é porque o coração está cheio de paixões pecaminosas. Não é outra coisa não. Não é outra coisa. É porque deve estar assistindo um monte de porcaria o tempo todo, e está faltando ser santo. Como santo é aquele que nos chamou. Eu pergunto a você, para nós terminarmos: a sua mala está pronta? Na sua mala tem de fato aquilo que não pode faltar? Hoje nós falamos de 2 elementos que não podem faltar: prontidão. Um espírito de prontidão e um coração obediente. E olhando para esses 2 itens, você pode dizer nessa noite: qual desses 2 está precisando ser colocado na sua mala, na sua bagagem, enquanto esperamos a volta de Jesus? Ou talvez você diga: oh, legal, eu estou com esses 2, amém. Então cuidado, vigie, para que você não tropece. Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não esqueça, a bagagem precisa estar pronta. Dê uma olhadinha para o seu irmão. Desejo uma ótima semana. Uma ótima semana para você que acompanhou a todos nós. Que Deus abençoe. E não esqueça.